Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. O nosso boa noite àqueles que nos assistem pela TVCA no YouTube. As nossas boas-vindas também. Bem, vamos fazer uma prece. Como todo momento nos centros espíritas, começamos com prece e terminamos com prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo o amparo da espiritualidade amiga para que este momento seja de luz e de reflexão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Nós entramos no mês de setembro, e o mês de setembro nós costumamos fazer uma menção ao Setembro Amarelo, a valorização da vida, que é tão importante, que é tão necessária, que lutamos tanto para conquistar, para estarmos aqui. E pelos olhares eu estou vendo que a imagem já está na parede ali. Eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e percebessem que a pessoa está de frente a uma porta fechada, mas que à sua direita e à sua esquerda ela encontra possibilidades de visualizar ou de estar nesses lugares. E a última janelinha ali embaixo, nos convidando para que a gente acredite em nós mesmos. A nossa vida é assim, a gente, quando encontra um problema muito difícil, a gente costuma parar na frente dessa janelinha fechada e achar que não existe possibilidade de uma outra opção, de uma outra escolha, porque normalmente paralisamos. O medo faz isso. E o que a doutrina espírita nos traz é uma infinidade de janelas, de portas, do qual podemos escolher. Porque a vida é importante. Estudamos que o princípio da vida é a grande oportunidade de crescimento. É por isso que a gente fala na valorização da vida. Porque todos nós precisamos dar essa cor, essa importância, essa conotação, a gente lembrar disso todos os dias. E quando a gente encontra essa porta fechada, Jesus já tinha dito, né? Batei e abrir-se-vos-á. É necessário que haja um movimento nosso. Se a criatura fica parada, estagnada no mesmo lugar, a visualização vai ser sempre a mesma, a possibilidade sempre a mesma. Mas às vezes basta um tiquinho de vontade, que a vontade é o que nos movimenta, é o que nos move, para que a gente se vire e enxergue. Às vezes naquele que está próximo da gente, num amigo, num telefonema que a gente faz, porque a gente sai daquele estado e procura algo de bom para ver. Eu costumo falar que Deus, a gente sabe que Ele é bondoso, que Ele é tudo, todas as qualificações dele, mas Ele é exuberante em tudo. A criação da Terra, como diz o nosso presidente atual da casa, ele diz que a Terra é um planetinha. E com a ciência nos mostrando as imagens que são mandadas quando estão bem longe da Terra, é um planetinha mesmo, nós somos lá um negocinho de nada de longe, tão grande para nós aqui. E esse planetinha de nada é repleto de beleza natural. Por que Deus nos fornece um ambiente tão lindo para que a gente procure essa janela?
que vai tirar a gente da tristeza. Quem nunca, no momento de angústia, foi até a praia, porque aqui, manezinho da ilha, tem que ir para a praia. A gente tira o sapato e bota o pé na areia, e a gente pisa, e aquele crocante da areia na sola do pé, ele causa uma sensação tão boa, principalmente para nós que estamos acostumados, né? Talvez alguém que não esteja habituado ache uma sensação ruim. Mas é tão bom a água do mar, o movimento das ondas, a natureza, o verde, porque onde tem mar, tem tudo isso em volta. Tem céu azul, ainda que o céu esteja nublado, mas tudo tem beleza. Tudo é exuberante. Tem coisa mais linda do que um céu azul, em que a gente não identifica nada. Às vezes nem uma nuvem, mas aquela cor e aquela sensação de infinitude nos preenche. Então Deus é magnífico. Nós é que fazemos assim, ó, fechamos os olhos e não queremos ver. Chico Xavier disse assim: crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforces, a vida também se esforça para te ajudar. Tudo de Deus, isso aí eu sempre repito, quem escuta as minhas palavras vai escutar sempre a mesma coisa. Eu digo que tudo na vida, tudo que vem de Deus, tudo que é permanente, tudo aquilo que permanece, tem movimento. Até a nossa vinda para cá, a gente encarna, reencarna, vai e volta e tem trabalho, e a vida dá trabalho. A vida dá trabalho, mas ela pode ser um trabalho que seja prazeroso. Porque há quem diga assim, poxa, hoje eu tenho que fazer almoço para todo mundo. Ai, que saco, meu Deus, vai sujar a cozinha toda. Mas tem aquela que diz assim, que delícia que eu tenho comida na minha geladeira para cozinhar. Que maravilha que eu tenho tudo para oferecer para os meus filhos, sei lá, para os meus genros, para a minha família. Nossa, eu vou sujar aquela louça bonita toda que eu tenho hoje. Porque as louças só se quebram na casa de quem usa. Senão a gente fica com a cristaleira bonita para passar para outra geração, para vir e quebrar. Então a vida é feita assim, dessas escolhas. A vida tem que ser leve. Dá trabalho vir aqui para o centro, tá? Dá trabalho, porque a gente tem que se virar nos 30 em casa para dar conta da casa e tá aqui. É sacrifício? Não, é prazeroso, porque a gente vem com amor, porque a gente quer estar aqui. Então a gente dá um jeito de dar tempo. Às vezes alguma coisinha fica para trás, mas aí a gente vai, rebola daqui, dali, mas a gente dá conta. Porque Deus faz, esforça-te, porque a vida vai se esforçar para te ajudar, para que dê tempo de tudo. Eu ontem achei que não ia dar conta, o seu Irineu me ligou dizendo que o palestrante não vem, tu pode substituir, eu disse, prontamente, eu disse, posso, mas aí comecei a listar tudo que eu tinha para fazer, eu disse, meu Deus, mas estou aqui, deu tempo, e nem cansada estou, porque a vida é uma grande recompensa, a gente faz as coisas com carinho, e a vida devolve para a gente, nesse mesmo sentimento, não querendo se vangloriar de nada não, porque isso aí é uma luta que é árdua, mas tem dia que a gente consegue. A vida é sempre uma bênção. E nesse setembro a gente quer lembrar, não daquilo que é ruim, que normalmente se fala do Setembro Amarelo, mas falar do que é bom, mostrar a perspectiva do que é bom, saia da tristeza, procure coisas bonitas para ver, procure pessoas legais para conversar. Na minha casa não tem, eu só vivo problema, não importa, a gente acha. A vida dá um jeito de colocar gente legal na nossa vida, de fazer com que o céu se abra azul para a gente se fortalecer. É o barulhinho do passarinho na árvore no final do dia. O esplendor da lua.
Eu acho que quando era criança eu nunca tinha visto tanta lua cheia como a gente vê hoje, tão linda. Eu acho que a lua agora está diferente. A lua está diferente. Isso é a vida mostrando para a gente que vale a pena sentir. Vamos adiante. Existem alguns pilares de coisas que a gente pode fazer para que a nossa vida tome esse rumo, né? De um rumo que nos facilite, porque a gente precisa entender isso que eu estava falando da minha rotina de hoje, que eu fiz muita coisa. A gente tem que aprender a fazer assim com bom ânimo. Quando a gente aprende a fazer com bom ânimo, aquilo deixa de ser um sacrifício e passa a ser um prazer. É basicamente isso que acontece. Então, mas aí como que eu faço para que isso aconteça? Uma esperança ativa. Achei muito boa essa frase, uma esperança ativa. O que é uma esperança ativa? Deu até calor. Acreditar em um futuro melhor e construir um caminho luminoso. Se a gente acreditar que amanhã vai ser melhor, pode ser que seja depois da manhã. Mas depois da manhã também é amanhã. É que o amanhã a gente quer agora. Eu quero já. Porque eu estou mal acostumada e eu acho que eu sou filha única e que não tem mais ninguém no mundo, então a minha vontade tem que prevalecer. Então tudo que eu quero tem que acontecer nesse momento. E aí quando a vida não me oferta naquele momento, eu entro em tristeza, em desânimo, em depressão. E aí quando a vida vai ensinando e a gente vai crescendo, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, que criança boba que eu era, de achar que o mundo rodeava em volta do meu umbigo. E não é assim que a coisa funciona. Nem sempre recebemos aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Às vezes uma conquista leva muitos anos. Muitos anos. Antigamente uma dona de casa levava às vezes uma vida inteira para conquistar uma máquina de lavar roupa. Todo mundo fez assim, as mulheres. Porque imagina a vida da gente sem máquina de lavar roupa, gente. Aí eu não estava aqui hoje realmente. Se eu não botar para a minha bonitona lá para mexer enquanto eu estou fazendo outras coisas, eu não ia ter tempo. Então, essas conquistas, a gente está dando um exemplo bobo, mas é uma coisa que é importante para a gente, né? Na vida que a gente está aqui. E tem gente que leva uma vida toda, às vezes, para conquistar coisas assim, coisas que são materiais, mas que nos trazem um prazer em outros campos, porque se eu tenho aquele utensílio que me ajuda, eu tenho tempo para fazer outra coisa. Tenho tempo para ler, para cuidar de mim. Cuidem-se. A gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que se gostar. A vida vai dando uns tapas na gente, né? Vai botando as coisas meio para baixo, mas a gente tem que continuar se gostando. Porque faz parte. Faz parte. Envelhecer. Envelhecer para que a gente possa se desapegar da terra. A gente vai perdendo a saúde, o vício, para que a gente queira voltar. Voltar à nossa vida real. Apesar de que essa aqui parece ser a mais real das reais. Mas no momento é. Nossa! No momento é. Por isso que a gente tem que dar importância para essa vida aqui material. Porque no momento ela é a parte mais importante. A gente não pode desperdiçar essa vida. A gente não pode jogar fora essa oportunidade. Outra coisa é ter confiança em Deus. Isso a gente não precisa nem discutir, né? Porque confiar em Deus, puxa, é muito triste, né? Tem uma frase do Chico que fala que é muito triste. Não lembro agora como é que é a frase toda, mas é muito triste aquele que não conhece a Deus e que ainda continua vivendo, porque fica sem perspectiva.
Nós, espíritas, temos essa perspectiva do retorno à pátria espiritual. Por mais que a gente ainda tenha um pouco de dúvida, de medo, de sei lá, qualquer sentimento que a gente possa ter, a gente tem essa certeza. Quando alguém, nosso querido, parte, a gente tem a certeza de que em algum momento a gente vai reencontrar. Outra coisa importante é a resiliência. Compreender que as dores são passageiras e fortalecem o espírito. Tudo passa. Palavras de Maria de Nazaré. E se Maria de Nazaré falou, quem sou eu para dizer o contrário? Tudo passa. Tudo mesmo. As alegrias. A gente vive dias de alegria, mas no outro dia a gente está triste. Então passa. Os dias de tristeza também passam, os dias de dificuldade passam. E a gente vive nesse misto de sentimentos que é justamente para o aprendizado. A vida linear, no momento atual que a gente está, não é saudável. Porque pensem, se a gente tiver uma vida boa hoje, do jeito que a gente está, que a gente tem muito ainda para aprender, a gente vai se jogar nas cordas, vai querer uma rede e descansar, né? Uma sombra gostosa, uma água de coco, e não vou fazer mais nada, não vou fazer esforço para melhorar, não vou fazer nada. Então, o sofrimento é medicamento. É a forma que nós encontramos de nos esforçarmos aqui, ali, ajeita daqui. Isso deu certo, isso não deu. E assim a vida vai. Quando ela está muito quietinha, a gente tem que acender a luz, porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa para a gente, para chacoalhar. O autoconhecimento também é importante, porque é onde a gente enfrenta os nossos próprios conflitos internos com coragem, mas principalmente com clareza. Sofro. Por que eu sofro? Sabe por que a gente tem dificuldade? Sabe por que da sua dificuldade? Da minha? Do mundo? Do nosso Brasil? A doutrina espírita nos explica. E aí, dentro desse autoconhecimento, a gente deixa o convite. A nossa casa é uma das casas que mais tem horários para estudo. Grupo de estudo é o que não falta aqui. Não tem quem diga assim, eu não tenho tempo, porque tem horário para todo mundo. Justamente para que a gente possa compreender o porquê que as coisas acontecem. Aonde que está o problema? O que eu posso fazer? Por que eu sofro? Por que essas coisas acontecem comigo e não acontecem com o outro? Tudo tem resposta. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o sofrimento é uma escola para a alma, um caminho de purificação e crescimento. E lá no Livro dos Espíritos diz que o homem tem o direito de... Pergunta, né? 944. O homem tem direito de dispor da própria vida, que é o que a gente está falando, desse item tão importante para a gente? E os Espíritos dizem que não. Só a Deus assiste esse direito. E aí fala que o suicídio é uma transgressão da lei de Deus. A gente precisa compreender isso, para que nunca passe pela nossa mente, porque somos influenciados. Às vezes pela tristeza, aí as tristezas alheias vêm e nos tomam o nosso pensamento. Então precisamos tomar esse cuidado para que esses pensamentos não cheguem até nós. Porque é nossa responsabilidade pela nossa vida. Deus nos dá essa oportunidade e nós vamos ter que prestar conta para Ele, dizer, olha o que eu fiz. Fiz pouquinho, sabe? A gente chega lá do outro lado e diz, fiz pouquinho, Deus. Mas fiz o que eu consegui. E Ele diz assim, já fizesse muito, porque ficasses até o fim. Essa é a nossa responsabilidade. A felicidade nesta vida é possível? É relativa às necessidades satisfeitas e consciência tranquila. Tem felicidade melhor do que tranquilidade dentro da nossa cabeça? Poder deitar e dormir sabendo que a gente não ofendeu ninguém, de que a gente não usurpou ninguém, de que a gente não fez nada que pudesse abonar de forma tão destrutiva a nossa conduta? É isso que Ele quer.
Temos as práticas do bem, através da caridade, que também é uma forma de a gente ir aprendendo, né? E Joana tem uma mensagem que é de consolo e esperança. Ela diz assim: ninguém renasce para o sofrimento. O sofrimento é recurso educativo para a alma. A alegria de viver nasce do cultivo da esperança e da fé em Deus. Suas obras nos guiam para a compreensão de que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer o espírito e encontrar a paz interior. Essa é a busca que a gente tem normalmente para a nossa vida ficar mais estável. Hoje a palestra é um pouquinho mais curta, porque temos depois a prece do Dr. Bezerra. Então vamos encaminhar agora para o final, trazendo uma mensagem de Joana também, que ela sempre nos incentiva. Ela diz que o sol sempre retoma após a noite escura. Assim também a vida que renasce em esperança sempre que decidimos viver. Porque às vezes a gente está aqui, está andando para um lado e para o outro, está fazendo as coisas que a gente tem que fazer, mas está meio morto por dentro. Porque a gente não procura as coisas que satisfazem a nossa alma. Para os espíritas, o espírita fica satisfeito de estar no centro espírita, assistindo palestra, fazendo palestra, dando passe, né? Um monte de gente diz: meu Deus, eu fico feliz quando eu vou lá e dou passe. São coisas assim que preenchem a nossa vida, que a gente tem que viver. Porque quando a gente faz um negócio com amor e que a gente gosta, a gente coloca a vida ali. E Allan Kardec, ele nos faz uma chamadinha que diz assim: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que a gente tenha coragem de enfrentar aquilo que é difícil. Porque lembrando sempre, lembra de Maria de Nazaré. Tudo passa. A dificuldade, por pior que possa ser, ela passa. Porque o sofrimento tem um tempo certo para sua ação. E às vezes a gente antecipa o fim dela quando a gente modifica, porque toda vez que tem a dificuldade, a gente tem que lembrar que é um chamado para dizer assim, ó, a tua atitude não está correta. Te atenta. Muda de atitude, muda de janela, muda de porta. E a tua vida vai se resolver. Porque a gente insiste em caminhar da mesma forma. Por isso que as coisas não mudam e o problema persiste. Por quê? Porque ainda não aprendemos a lição. Se a gente quer passar de ano, tem que fazer a prova e passar. A gente passa e tira a mesma nota. Não tem como. E para a gente finalizar, é uma conquista diária, um fruto da fé, da esperança e da prática incessante do bem, que possamos cultivá-la em cada passo da nossa jornada. Viver vale a pena. Lembrem-se que o amor cura tudo. E como dizia o nosso querido Divaldo, vale a pena amar. Então vamos amar a nossa vida, amar a nós mesmos, ao nosso próximo e as nossas coisas do nosso cotidiano. Aí já é um grande passo para que o nosso caminhar se torne florido. Muito obrigada pela atenção de todos.